amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bom dia, que maravilha estarmos nesse feriado de terça-feira de carnaval, que não tem carnaval, tá assim, né? Diferente esse ano. E como é difícil a gente ir contra a gente. E eu sempre que canto essa música me dá assim uma sensação de que ainda falta muito para mim. Me dá ainda assim a real noção daquilo que eu sou e daquilo que eu preciso ser, daquilo que eu deveria ser, já poderia estar sendo, mas é assim, é o Senhor que nos transforma. Eu queria colaborar aí hoje com a sua paz, no seu feriado. De repente até tem gente que esteja trabalhando, né? E vai ficar gravado aí no IGTV, a gente vai subir essa live lá pro nosso canal no YouTube, que tá assim, com vários inscritos. Mas o nosso objetivo, gente, é que hoje você possa receber da parte do Senhor mais uma porção, mais um alimento. E esse é o nosso objetivo aqui todas as manhãs, esses dias que a gente tem passado, de contribuir com a solidez, com o fortalecimento, com a edificação da sua fé, né? Vamos orar. Eu queria trazer alguma coisa para a gente meditar aqui antes da gente orar especificamente para os nossos alvos, nossos pedidos, as nossas necessidades. Amém? Oremos. Pai, eu quero te dizer muito obrigado. Obrigado por estar vivo, obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, associados, reunidos em Teu nome, Deus. E o Senhor conhece o propósito de cada coração, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, ó Pai. Eu quero te pedir que sejamos nessa manhã fortalecidos no Senhor, que sejamos direcionados pelo Teu Espírito para o caminho reto, ó Pai. Livra-nos de tropeçarmos, livra-nos da tortuosidade, livra-nos de nós mesmos, que não estejamos dando ouvidos, não estejamos alimentando a nossa cobiça, mas estejamos, Senhor, subjugando-a, ó Pai, e privilegiando o Teu propósito, o Teu querer, a Tua palavra em nossas vidas, a fim de que de fato tenhamos vida e vida com abundância. Que seja assim, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu queria ler com você 2 versículos aqui hoje para a gente pensar Aliás, 2 versículos. 7 e 8, versículos 7 e 8 do capítulo 3 de Provérbios de Salomão, né? Diz assim:
Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Salomão é considerado o homem mais sábio que pisou na face da terra. E ele ensina que o princípio de ser sábio é a humildade. O sábio é aquele que é sempre ensinável. E eu nas minhas... Sobretudo quando a gente é mais jovem, né? A gente tem assim uma soberba, a gente acha que a gente já é dono do próprio nariz, a gente acha que a gente pode, a partir daquilo, do gosto da gente, simplesmente, daquilo que a gente recebe como certo e errado, como bem e mal, mal sabendo nós que estamos, as influências que estamos sofrendo, e às vezes a gente imagina que a gente já é maduro o suficiente para tomar algumas decisões, e aí nessa fase da vida da gente tão estratégica, são às vezes os caminhos que a gente arca com consequências para o resto da nossa vida adulta, até a nossa velhice. Mas ele diz aqui sobre esse temor do Senhor. Temer ao Senhor, gente, não é simplesmente medo dele, mas é devolver a ele o governo, aquele que estabelece os critérios, estabelece os parâmetros, que coloca o guarda-reio no nosso caminho, que coloca, determina o que é, o que não é, aquele que de fato é a fonte do nosso saber. Não existe sabedoria longe de Deus. Tiago chega a dizer que essa sabedoria da velhacaria, essa sabedoria da esperteza, de saber tramar, maquinar para ficar vivendo no pecado, tirar vantagem do outro, destruir o outro, se vingar do outro, essa sabedoria, ele diz que ela é arrogante e ela é terrena, animal e demoníaca, não tem nada a ver com a que vem do alto. A que vem do alto, ela é pacífica, ela é generosa, ela é humilde. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é o caminho da humildade. Ele diz aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque a sabedoria que a gente se acha sábio é o caminho da soberba, porque a gente já imagina que já chegou lá. E o sábio é aquele que está buscando, ele é ensinável, ele é humilde, ele está pronto ele sabe que ele ainda não sabe como deveria saber, ele sabe que ainda falta, ele sabe que ele não chegou lá ainda. Esse sim vai trilhando o caminho da verdadeira sabedoria. E o que ela tem de bom para oferecer a gente? Porque sabedoria não é simplesmente você saber, por exemplo, as escrituras, interpretar o texto e ela não ter aplicabilidade, ela não ter praticidade no seu caminho. Você saber o Evangelho, saber as letras do Evangelho, saber interpretar textos de forma coerente, às vezes até saber textos longos de cor, capítulos, salmos, versículos, saber proferi-los, guardados na mente. Todavia, o coração ainda não foi, as emoções, as afeições, os gostos, o ritmo de andar, de falar, a hora de falar, o que falar, com quem falar, quando se calar, essa aplicação da palavra de Deus que é vida em nós. Portanto, de nada vai me adiantar eu saber, no sentido de interpretar, se isso não aplicar na minha vida. E aqui ele diz, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. É impossível a gente ter de verdade uma vida abundante no caminho do pecado. Mas a gente reconhece que todos nós estamos sujeitos ao pecado. O pecado, nós estamos ainda nesse corpo corruptível.
Nós ainda estamos nesse mundo que nos influencia, nós ainda estamos sob esse mundo que jaz no maligno. Todavia, a sabedoria, ela me traz o temor do Senhor. Porque nada mais burro do que se entregar à loucura do pecado. Quando a gente olha para Adão, quando a gente olha para Eva, ali, quando eles decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles decidiram ser aqueles que estabeleceriam o que seria melhor para eles, virando as costas para Deus, não dando ouvido ao que Ele ordenou, e aí achando que poderiam ser mais felizes na medida em que a sua cobiça fosse satisfeita. É assim a burrice do pecado. E aí ele diz que se eu me apartar do mal, eu vou ter saúde no corpo e refrigério para os ossos. Eu me lembro também de Davi, lá no Salmo 32, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Enquanto o pecado ele foi tratado como algo de estimação, como algo que eu valorizei, eu me abracei com ele, ele quase me matou. E é isso, o salário do pecado é a morte. É impossível a gente de verdade ter vida plena na mentira, por exemplo, no adultério, não é? 75% das doenças que afligem o nosso corpo é provado que elas são psicossomáticas, ou seja, a psique, né, a nossa alma, ela adoecida, ela acaba vazando para o nosso corpo. Soma no grego é corpo, a doença da mente, e é a mente pecaminosa, a mente que maquina pecados. Você, por exemplo, uma pessoa que está no adultério, ela mente, ela vive sequestrada, ela vive precisando criar histórias, narrativas, e às vezes se esquece, e camuflagens, e vive desconfiado de que também está sendo enganado, vive enganando e está sendo enganado. E essas coisas acabam vindo para o seu corpo, acabam somatizando, acabam vazando e adoecendo o seu corpo. Mas quando a gente anda na luz, quando a gente teme o Senhor, quando a gente é humilde o suficiente para saber que quem sabe sobre vida é Ele, e aí a gente se aparta do mal. Mal é aquilo que ele chama de mal. Mal é a ausência de Deus. Mal é... Perdão. O mal é exatamente a gente distante de Deus e do propósito para o qual você e eu fomos criados, que é andar no caminho reto. Quando a gente se aparta, a gente abraça, a gente dá razão para Deus em humildade, dizendo: o Senhor é que sabe de verdade, ainda que eu me ache esperto o suficiente para me dar o direito de ser gratificado no meu ódio, de ser gratificado na minha cobiça, de ser gratificado na minha sede de vingança, na minha ira, que Tiago diz que não produz a justiça de Deus, de ser gratificado nas minhas taras sexuais, de ser gratificado na minha ganância financeira, de ser gratificado na minha inveja. Então, quando eu sei que isso é caminho de morte, eu humildemente, eu confesso o meu pecado, não é por aí, Senhor, eu vim para cá, aí sim eu vou tendo saúde. O meu corpo agradece, eu vivo em paz, não vivo naquela pressão, não vivo naquela angústia, não vivo naquela culpa, não vivo naquele medo, naquela insegurança, não é? Naquela opressão, nessa angústia de existir. E a humanidade tem cada vez mais experimentado as doenças das angústias, não é? Os pânicos, as depressões, as ansiedades, não é? As amarguras, as esquisitices, porque são frutos de uma vida em que a gente não dá razão para Deus, e a gente teme a Ele, e a gente se aparta do mal, ainda que seja contra o nosso maior desejo, contra o nosso maior capricho. Se a gente vai no caminho do Senhor, daqui a pouco a gente está experimentando saúde. Saúde. Por que a gente é tão ansioso? Porque a gente precisa se adaptar ao mundo. O mundo dita pra gente: olha, vida é isso.
Vida é ter isso, vida é ser isso. Aí a gente não consegue ser, a gente não consegue ter o corpinho que o mundo diz que tem que ter, a gente não consegue ter a grana que o mundo diz que a gente tem que ter, a gente não consegue ser tão bem resolvido quando o mundo diz que tem que ser, não é? Por exemplo, a internet está cheia de gente aqui que está ficando rico, não tinha nada, está aqui agora ficando rico, ensinando as pessoas como ficarem ricas, não é? E as pessoas estão acreditando que aquele tem a chave para que ela fique rica, mas sempre foi um pobre e achou uma maneira de adular a ganância, de adular a cobiça das pessoas e de forma, né, que as pessoas impressionáveis pela aparência e acreditam, achei, e de repente não conseguem e se frustram. Por quê? Porque se apartaram do Senhor. A minha meditação hoje de manhã para você, para mim, é essa, que a gente não seja sábio aos próprios olhos da gente, que a gente entenda que a gente não é a fonte do saber, que a gente entenda que o mundo não tem o que nos ensinar, que a gente entenda que de verdade o caminho da vida é Jesus Cristo. O salmista diz, olha, eu sou mais entendido do que todos os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra no meu coração. É ela que vai produzindo em mim o verdadeiro saber. E o caminho da sabedoria, como diz Salomão, o princípio, tudo passa pelo temor do Senhor, dando razão a Ele humildemente, ainda que seja contra a nossa maior vontade, ainda que seja contra o nosso maior sonho de consumo, que a gente possa de verdade experimentar isso, e você vai ver que tanta coisa haverá de ser curada. Tantas dores eu trago no meu corpo, exatamente por ter me entregue à loucura de imaginar que eu sabia o que era melhor para mim, indo contra a verdade do Senhor. Paulo diz que nós nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E sem a verdade, não tem saúde, não tem cura, não tem vida. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você e eu possamos então hoje, sim, Tiago disse, alguém necessita de sabedoria? Peça a Deus. Por maior que seja a provação, por maior que seja a escuridão que você possa estar passando hoje, o Senhor é a luz que firma o nosso pé na escuridão. Mas Ele firma o nosso pé na escuridão na medida em que a gente decide obedecer. Dar razão para Ele, dizer, o Senhor é que sabe das coisas. Eu sou um mero carnal, mortal, foi o Senhor que me criou. A gente vai tendo uma atitude grata, a gente vai tendo uma atitude de entrega a Ele, como a gente cantou aqui no início, né? Senhor, quebra minha vida e faça de novo, porque o Senhor é que sabe. E às vezes o barro está falando para o oleiro como é que deve ser feito. Às vezes a gente quer dizer para o Senhor que a gente é que sabe o que é bom para a gente. A gente é que sabe o que é que vai fazer a gente feliz. A gente é que sabe o que é que a gente precisa. Portanto, que o Senhor entre com a provisão para atender, para ser o favorecedor, para ser o facilitador dos nossos desejos e das nossas vontades. Não é por aí. Que você e eu possamos refletir nisso hoje. Feriadão, né? Que você comece o seu dia com essa reflexão. Olhe para si mesmo. A gente tem tanto tempo para olhar para a vida dos outros, né? A gente se preocupa tanto com os outros e se esquece da gente. A sociedade está aí. A gente vê, por exemplo, se você abre aqui no Instagram, o que tem de gente comentando o BBB, uma multidão olhando alguém lá confinado numa casa para ver reações, ficar ali e comentando sobre a vida deles, enquanto a sua própria vida está aí abandonada. Presencie, esteja na sua vida, vá para onde for, não se abandone e vá no temor do Senhor, buscando, fazendo dele a fonte do seu saber. Não seja esperto o suficiente para dizer que a palavra de Deus é ultrapassada e que você já sabe mais do que ela, porque esse é o caminho da morte. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O sábio ouve, o sábio aprende, o sábio capta aquilo que pode ser aplicado na sua vida. Que seja assim para mim e para você.
A mensagem do Evangelho está aí. Jesus veio para me libertar, veio para me salvar, não apenas para me salvar na perspectiva do pós-túmulo, daquilo que eu vou, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo depois da minha morte, mas Ele veio para me salvar da loucura desse mundo. Ele veio para me salvar do mal, Ele veio me salvar das garras de Satanás, Ele veio para me salvar, me libertar das correntes que me prendem ao pecado. Ele veio para me salvar da minha loucura de estar entregue a mim mesmo e achar que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai me fazer encontrar um paraíso maior ainda. Não, quando a gente decide comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a gente decide o mal e o bem, o certo e o errado, a partir de nós mesmos nós vamos ser expulsos do paraíso. É assim o princípio da vida segundo a Escritura Sagrada, segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar por você nessa manhã que está aí, a maioria de nós descansando, que você aproveite bem o seu dia, que tire para você meditar nas Escrituras, ter um momento de solitude, de oração, né? Assim como às vezes a gente aproveita os dias off, aí para a gente arrumar a gaveta, para a gente jogar a velharia fora, também dá uma mergulhada para dentro de si, guiado pela palavra de Deus, de mãos dadas com o Espírito Santo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E aquilo que você tiver esclarecido pelo Espírito Santo, que é mal para você, que não é o caminho proposto por Jesus, que você aparte-se dele. Não seja tolo de prosseguir aí, porque ninguém de nós vai inaugurar uma nova fase na história da humanidade em que o pecado foi mais vantajoso, em que viver de acordo com a nossa própria cabeça, esquecendo, deixando Deus de lado, vai ser, sim, a gente vai achar o pote de ouro debaixo do arco-íris. Não vamos ser loucos a esse nível, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã por tua palavra. Quero te agradecer, ó Pai amado, pela comunhão com o Senhor, pelo privilégio indescritível, Senhor amado. Não há palavras para descrever, ó Pai, quão privilegioso é a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, a oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de trilharmos o caminho da vida, ó Pai, e que muitas vezes, Senhor amado, temos chamado e abraçado a morte e a chamando de vida, Senhor. Livra-nos dessa loucura. Quero te pedir, ó Deus amado, que o Senhor visite nessa manhã aqueles que estão enfermos, Senhor amado, seja aquele que me vê, me ouve agora, Pai, tanto quanto o seu ente querido, parente, seu pai, sua mãe, irmão, filho, Pai, seja quem for, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai amado, visite com alívio, com a cura, com a manifestação, Senhor, da vida, ó Pai. Senhor, o teu filho, a tua filha que se encontram embaraçados, em dívidas, embaraçados, ó Deus amado, na falência, ó Pai, na vergonha, ó que o Senhor visite com a provisão, abre portas, Senhor amado, dê, ó Deus amado, restabeleça a energia criativa, a disposição para o teu filho, ó Pai amado, para que ele possa sair, Senhor amado, desse marasmo e dessa depressão angustiosa, decorrente, ó Pai amado, da escassez, decorrente, ó Deus, da perda, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa também, Senhor, as nossas casas, o nosso ambiente de convivência, Senhor amado, que toda treva seja atingida pela luz do Senhor, ó Pai, que toda imundície seja, Senhor, purificada pela Tua presença, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que tem produzido ódio, inveja, rancor, ressentimento, mágoa, Senhor, sede de vingança, Senhor, revide, que seja, ó Pai, aplacado, Senhor, toda ira, toda discórdia, toda disputa, ó Pai, toda falta de perdão, toda intolerância, Senhor, ó Pai, que sejamos sacudidos pelo Teu amor, ó Pai amado, e que voltemos para o eixo do Senhor, ó Deus, e que sejamos perdoadores, abençoadores, incentivadores, encorajadores, como diz a Tua palavra, reparadores de brechas, pacificadores, ó Pai, para que sejamos sim Teus filhos onde estivermos, ó Pai, seja no lugar que for, para a Tua glória, é que eu te rogo, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua presença aqui nessa
nesse feriado, podia estar até dormindo aí, até mais tarde, né? Mas você esteve aqui amanhã, quarta-feira, quarta-feira de cinza, né? Sem cinza. Se o Senhor permitir, a gente estará aqui também nessa caminhada de oração aqui, ok? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, vá na paz do Senhor Jesus.